Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. O título da aula de hoje é Respostas Fisiológicas, né? Nós vamos entender um pouquinho o que acontece com o nosso organismo quando a gente pratica atividade física ou exercício físico, né? Dando um destaque para a intensidade, né? Que acho que é uma das variáveis mais difíceis de medir quando se pratica atividade física, exercício, né? Se o exercício, a atividade física é intensa ou não. Basicamente pensando na que resposta, a forma mais fácil de mensurar e perceber, né? Na nossa frequência respiratória e na nossa frequência cardíaca, né? Então vamos lá, né? Nós já vimos nas aulas anteriores, né, a conceituação de atividade física e exercício. O exercício físico é uma pequena parte do que são as atividades físicas, né? Então todo exercício físico é uma atividade física. E todas as atividades físicas estão envolvidas, possui no seu contexto um ato político, um ato social e emocional muito complexo, né? Ela envolve espaços e contextos culturalmente específicos, nem todos fazem atividade física no mesmo lugar e da mesma forma ou com os mesmos objetivos, né? Ela envolve interesses, emoções, ideias e ideais, né? Instruções, aprendizado, relacionamento também, né, que estão envolvidos na prática de atividade física. Então, ela não é simplesmente levantar da cadeira e se movimentar. Isso também é, mas é uma pequena parte das possibilidades do que se tem ao fazer a atividade física, né? E geralmente, quando se fala nos benefícios da atividade física, do exercício do corpo, né, fala-se muito dos efeitos fisiológicos. Óbvio, hoje nós vamos destacar os efeitos fisiológicos, mas existem outros efeitos também, né? Os efeitos fisiológicos estão envolvidos na quebra da homeostase, né? Que é a tendência do nosso corpo se manter em equilíbrio. Então, quando você faz atividade física ou exercício físico, o corpo quebra esse equilíbrio, promovendo uma série de alterações bioquímicas, fisiológicas, biomecânicas, que dependendo de como você realizar essa atividade, mantê-la por longo prazo, elas vão implicar em modificações neuronais, musculares, cardíacas, respiratórias, ossos e articulações, né? Hormonais e também estéticas, né? Eu quero destacar aqui que essas mudanças ocorrem muitas vezes em conjunto, tá? Elas não ocorrem isoladamente, elas ocorrem em conjunto, né? E muitas vezes as pessoas escolhem um único motivo para praticar atividade física, né? Na verdade, você tem um bônus aí de várias modificações corporais, né? E eu destaco também as modificações sociais, né? Muitas vezes as modificações sociais elas ocorrem diretamente da atividade física sem envolver esses processos bioquímicos. Por quê? Elas envolvem a interação com outras pessoas, seja na academia, seja ao ar livre, seja com seus parentes, ou seja com seus colegas. Você acaba promovendo interações, relações sociais, compartilhamento de desejos, de vontades, e uma série de situações, de raiva também, né? E uma série de situações que estão relacionadas à própria prática de atividade física, né? Mas pensando nessas modificações corporais, é muito ruim quando as pessoas às vezes focam num único objetivo. Ah, principalmente acreditando que a atividade física só modifica aquele aspecto. Não. A atividade física, o exercício, ela tem uma série de interações no nosso organismo, porque demandam é, ativações neuronais no sistema nervoso central, aspectos hormonais, neuromusculares, que podem trazer benefícios para uma série de fatores, né? Então é muito mais complexo a atividade física, né? Nesses benefícios que nós temos para o corpo, né? Em geral, se é um erro aqui, depois eu corrijo, mas em geral, nós temos uma teoria que, quando fala de atividade física e saúde, que indivíduos que não são ativos fisicamente, né, indivíduos pouco ativos, sedentários, ou a baixa prática de atividade física, ela está relacionada com um alto risco de saúde, né, alto risco cardiovascular. Mas quando você começa a se envolver com atividade física e exercício, esse risco vai diminuindo. É claro que essa curva aqui, né, mostra depois uma fase ascendente. Isso aqui seria o caso dos atletas de alto nível, pessoas que buscam atividade física de alta intensidade, porque elas estão sempre no limite.
elas estão explorando os limites do corpo humano. Então, um atleta, por exemplo, ele não é exemplo de saúde para ninguém, né? Porque ele está sempre botando a vida dele em risco. Para nós, réis mortais, né, a prática de atividade física regular, em intensidade moderada ou vigorosa, ela já teria excelentes benefícios para o nosso organismo, para a nossa vida, se a gente pensar aqui em saúde, né? E mudanças fisiológicas, né? Geralmente vocês vão ver em vários livros, artigos, blogs, recomendações numéricas, né, de números, quantidade de minutos que você tem que praticar e a intensidade, né, moderada a vigorosa, né? Então, essa quantidade de minutos, minutos, repetições, né, quantas vezes você faz tal movimento, a gente chama de volume de treinamento. E a intensidade se refere à demanda energética para realizar essas atividades, né? Eu vou dar agora uma pincelada sobre a intensidade, que eu acho que é o mais, é o que as pessoas têm mais dificuldade de mensurar, né? O volume é fácil, né? Você marca no relógio o tempo, ou conta quantas repetições você fez do exercício, está dado o volume. Agora, a intensidade é um pouco mais complicado, né? Como a gente pode medir a intensidade? Bom, primeiro a gente vai definir a intensidade, né? Eu falei anteriormente, né, que a intensidade é o esforço que o nosso corpo despende ao executar uma atividade, né? Especificamente o sistema músculo-esquelético cardiorrespiratório. A gente viu que não é assim, que é um conjunto de fatores. Mas a gente vai dar destaque aqui ao sistema músculo-esquelético e cardiorrespiratório. Depende de uma série de fatores, fatores genéticos, ambientais, alimentação, treinamento. Quanto mais treinados os indivíduos, menor eles percebem a intensidade do exercício. Então, uma caminhada para uma pessoa que nunca treinou pode ser extremamente extenuante, pode ser intenso. E uma caminhada para um maratonista não faz nem cosquinha, né? E a gente pode sentir esses efeitos, né, no nosso corpo, né? Quanto maior a intensidade, maior será a ativação desse sistema musculoesquelético cardiorrespiratório. A gente percebe isso no tônus muscular, na frequência respiratória e na frequência cardíaca, né? Isso ocorre justamente porque há uma ativação neuronal, né? O cérebro dá os comandos que vão passar pela medula até chegar no músculo para que ele se contraia e a gente entre em movimento. Essa contração muscular, ela depende de fatores energéticos também, como a quantidade de mitocôndrias, fluxo sanguíneo para o músculo, né? Porque esse fluxo sanguíneo é que vai levar esse oxigênio para, vocês já devem conhecer, né? O ciclo de Krebs, o famoso ciclo de Krebs, que ocorre dentro da mitocôndria. Então, é esse sangue que vai levar esse oxigênio para que lá na mitocôndria ocorra a quebra da glicose, da gordura, para produzir ATP para a contração muscular. Então, a atividade física, né, além de atuar em todo o comportamento neuronal, atua também no comportamento muscular, onde, dependendo da atividade física, você pode ter o aumento do volume do músculo, aumento do volume de mitocôndrias, maior eficiência da contração e da coordenação do exercício. Óbvio, se a gente está falando de fluxo sanguíneo para levar energia e oxigênio, a gente está falando também do sistema cardiorrespiratório, né? Tanto dos pulmões como do coração, né? A atividade física aumenta a demanda cardíaca e aumenta a demanda respiratória. Você precisa captar mais oxigênio, realizar a troca lá nos alvéolos por diferença de pressão, entra oxigênio na corrente sanguínea e sai o gás carbônico. Esse sangue oxigenado é bombeado pelo coração para o resto do corpo. Então, se você tem uma demanda muscular, você também vai ter uma demanda cardiorrespiratória para poder acompanhar esse exercício. Lembrando que todos esses sistemas funcionam em conjunto, tá, gente? Eles não ocorrem separadamente, um ativa o outro. Assim como a ativação do sistema hormonal, de outros fatores também que vão ser necessários para a realização de atividade física, né? Concentração, motivação e por aí vai. Bom, mas como a gente mede essa intensidade, né? A gente falou em medir tentando verificar no nosso corpo essas reações de quando você está em repouso, quando você entra em atividade física, o que que muda. Então, existe uma série de testes fisiológicos, que a gente não vai ver aqui, né? A mensuração da frequência cardíaca e da frequência respiratória, a gente vai dar ênfase na frequência cardíaca, e na percepção subjetiva do esforço.
que é o que a gente mais vai utilizar no nosso dia a dia, porque é fácil e simples de mensurar e não precisa de nenhum equipamento especial, né? Se a gente fosse pensar em equipamentos, né, nós temos aqui alguns equipamentos que são bem caros, né? Para medir lactato, aqui, tirando uma gota de sangue da orelha, né? Nós temos equipamentos para medir a capacidade aeróbia, né? Como ergospirômetros, esse aqui é um de laboratório, de esteira, esse aqui para você usar em campo, na rua, né? E os clássicos frequencímetros ou monitor cardíaco, né? Esse aqui que é bem mais antigo, né? Que você precisa de uma cinta peitoral, né? Um relógio. E esse que é mais recente, que precisa apenas de um relógio para medir sua frequência cardíaca, que geralmente ela é medida em BPM, batimentos por minuto, né? Então você está avaliando quantas vezes o seu coração bate em um minuto, em 60 segundos, né? Todos esses equipamentos aqui, esses dois relógios, vão te dar isso, né? Ah, seu coração está batendo 60 vezes por minuto, 60 BPM, 80 BPM. Quando você entra em atividade física, vai chegar a 100, 120, 130. Atividades intensas vai chegar a 150 batimentos por minuto, né? Atividades bem intensas. Então, essas alterações, quando você entra em atividade física, são normais. A gente já viu anteriormente uma resposta à demanda da atividade física. Então o coração vai acelerar, é normal, ninguém está morrendo, não se preocupe com isso, né? Sendo que esses equipamentos são caros, né? Então existe uma forma manual de você verificar a frequência cardíaca, né? Você, como a gente viu, tem uma demanda cardíaca, o coração bate mais vezes e bate mais forte, e você consegue perceber isso apalpando algumas artérias no nosso corpo. Existem várias artérias que a gente pode apalpar. A artéria radial, que fica aqui perto do punho, como vocês podem aqui ver na figura, utilizando esses dois dedos, tá? E não o polegar, muito menos agarrando o punho, como muita gente faz, né? Agarrando o punho. Não, não é adequado, é só usar esses dois dedos. O pulso carotídeo também, próximo ao pescoço. Você pode testar isso em casa, dá uma pausa no vídeo e testa. Vai, tenta palpar o pulso radial, tenta palpar o pulso carotídeo, conta, né? O que que você faz para facilitar, para não ficar contando durante um minuto? Você conta durante 15 segundos, né? Quantos batimentos você consegue contar em 15 segundos? O resultado desses batimentos, eu consegui contar 20 batimentos. Esse resultado você vai multiplicar por 4, né? Então, 20 batimentos multiplicado por 4 vai dar 80 batimentos por minuto, né? Gente, é só fazer o cálculo aqui. 15 segundos vezes 4 vai dar 60 segundos, né? 1 minuto. Então, por isso que você multiplica os batimentos por 4, né? E depois, levante da cadeira, dê uma volta pela sua casa, dê uns pulos chinelos, flexão, abdominal e meça de novo. Você vai ver que a sua frequência cardíaca aumentou, justamente por essa maior demanda do sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema muscular, né? Então é uma forma muito simples. Mas óbvio, você mede quando está parado, né? Você mede antes de iniciar a atividade física e depois, ao terminar a atividade física, para ver como é que está, como foi a intensidade desse exercício, né? Agora, existe uma outra forma de você fazer isso, se você conhece bem o seu corpo, né? Um autor muito famoso chamado Borg, ele criou uma escala que é chamada escala de percepção subjetiva do esforço, ou como ficou conhecida, escala de Borg, né? Borg é o nome desse autor. Se quiserem pesquisar aí na internet, a escrita aqui com esse mouse é horrorosa, mas é assim que se escreve, B-O-R-G, né? A primeira escala que ele criou foi uma escala de 6 a 20, né? Ele relacionava isso com a frequência cardíaca, né? Que seria o quê? É só você multiplicar por 10 aqui, né? Você parado, sem fazer nada, teria em média 60 batimentos por minuto. Em média, tá, gente? Algumas pessoas, o coração não é um metrônomo, ele não funciona igual em todo mundo, né? Você tem variações, né? E depende também do seu estado de treinamento, né? Então pode ser um pouco mais, um pouco menos, não se preocupa, mas em média 60 batimentos se você está parado sem fazer nada, né? E 200 batimentos seria o limite máximo, né? Você fazendo um exercício extremamente extenuante, ninguém quer chegar nesse nível, tá, gente? Geralmente, quando a gente faz uma atividade física, a gente vai estar aqui, alguma coisa entre 120 batimentos e 150 batimentos, por aí, tá? Essa é a média das pessoas que começam a fazer atividade física
o quanto que elas conseguem levar e que já é o suficiente para níveis de saúde, né? Sendo que muita gente acha muito confusa essa escala, então foram feitas outras duas, né, de 0 a 10 e de 0 a 100, mas a ideia é praticamente a mesma, né? Ah, é você conseguir dar uma nota para o seu esforço, mas para isso demanda você conhecer o seu corpo, realizar atividades físicas. Tem gente às vezes que sobe uma escala e diz, morri, morri. Não, gente, calma aí, né? Você acha que está subestimando a sua capacidade, né? Que algumas superestimam também, algumas estão no nível já hard, máximo, e acham que está tudo bem quando não está. Então, se envolvam com atividade física e tentem descobrir, né, as diferentes intensidades e como o corpo reage. Inclusive, existe uma classificação, né, um exemplo, né, por exemplo, na escala de 0 a 10, 0 é você não está fazendo nada, né? 2 seria um esforço muito leve, né? 1, caminhar devagar, né? A intensidade moderada, 3, já é algo um pouco mais forte. 4, você já faz um esforço mais pesado. 5, muito mais pesado. Na 7, você consegue continuar, mas vai se esforçar e vai ter dificuldade até para falar, para manter uma conversa, né? Você já vai ficar aquela conversa picada, né? Então, eu consegui. Fica difícil falar enquanto você faz atividade física. E 9 já seria aquela extremamente extenuante, né? Quase máximo. Acho que talvez vocês nem chegaram, né, a uma intensidade tão grande, a não ser quando vocês estão perdendo o trem, quando está saindo de Paracambi, né? Que vocês correm para pegar o trem na maior velocidade possível, né? E existem também relações dessas classificações com o a gente chama de zonas de treinamento, né? E com o percentual da frequência cardíaca, né? Que para quem vai se envolver com um treino mais sério de preparação física, precisa entender um pouquinho melhor essa questão da frequência cardíaca de treino, né? A gente não vai entrar em detalhe nisso agora, porque o nosso foco é saúde. E para a saúde, você entendendo um pouco essa escala de 0 a 10 já é o suficiente. Mas, de novo, você precisa conhecer o seu corpo, se envolver em diferentes atividades para testar onde é o seu 6, onde é o seu 9, onde é o 3. Isso demanda o conhecimento do corpo, né? Bem melhor. Pensando nisso, gente, em termos de atividade física para a saúde, foi lançado recentemente, né, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Ele tem uma certa inspiração no Guia Alimentar. Eu vou deixar o link dos dois guias na descrição do vídeo, tá? Que ele é isso, é um guia. Um guia ele precisa ser genérico para que todos possam compreender. Ele não precisa ser, ele não pode ser muito detalhista, né? Então são recomendações gerais para a população. No caso de vocês, né, jovens, tem lá uma recomendação inicial do que é, né, uma atividade leve, que é uma atividade moderada, vigorosa. Vocês podem ver que eles usam a mesma escala, de 0 a 10, né, que é aquela escala de percepção do esforço objetivo de Borg, né? E indica que tipo de atividade nós deveríamos fazer de acordo com a idade, né? Para pessoas jovens, né, geralmente se recomenda atividade física todos os dias, né? Pelo menos aí uns 60 minutos. Mas lembrando que ela não precisa ser contínua, né? Você pode picar isso em 10 minutos, 15 minutos, e ao longo do dia dá 60 minutos, né? E também alterar com atividades, né, moderadas a vigorosas, né? Então, quem que tiver curiosidade, leia lá o guia, que tem algumas dicas nesse sentido, né? Você pode fazer atividade no seu tempo livre, deslocamento, na escola, e atividades domésticas, né? Como a gente tinha falado antes, a atividade física envolve o movimento corporal dentro de um contexto, né? É óbvio que a gente pode ter muitas críticas, principalmente ao que a gente fala de atividade física nas tarefas domésticas. Sim, geralmente as tarefas domésticas quem faz mais é mais atribuído às mulheres, então há um problema de gênero aí, mas vamos discutir isso mais a fundo no segundo período, tá? Então, o guia também não entra muito nesses detalhes, né? Mas como eu falei, é um guia, ele tenta simplificar. Embora é interessante porque ele tem algumas abinhas lá de saiba mais, né? Fala um pouco sobre rede de apoio, determinados programas públicos, né, gratuitos que podem existir perto da sua casa. Se não existe, procure saber por quê, né? Academia da Saúde, saúde na escola, segundo tempo.
Esporte, Lazer e Cidadania. Alguns desses programas, às vezes, somem, né? O governo decide não financiar mais, então cabe nós, como sociedade civil, demandar que esses programas continuem e funcionem de forma adequada na nossa cidade, no nosso bairro, né? Por quê? Porque a atividade física ela não demanda só de uma vontade individual, né? Vários estudos têm demonstrado isso, como, por exemplo, a atividade física é mais comum que os indivíduos permaneçam na atividade física se tiver um apoio de redes sociais. Redes sociais não é Facebook, não é Instagram, Twitter, gente. São redes de sociabilização, ou seja, seus amigos, seus colegas da escola, da igreja, do bairro, do clube que você frequenta. Então, fazer atividade em conjunto, em geral, promove mais aderência, ou seja, as pessoas ficam mais tempo fazendo atividade do que você fazer sozinho. Tá? Existe uma questão também de escassez de espaços públicos para a realização de atividade física, né? Então, espaço público sem equipamento adequado, inseguros, né? Existe uma disparidade também com que as pessoas fazem atividades físicas de lazer, de esporte, né? Geralmente, pessoas mais ricas têm mais acesso e mais oportunidades. E tudo isso, gente, nos leva a ter uma posição de questionamento e de exigir, dentro da nossa comunidade, para que esses espaços possam acontecer, né? E que criem-se condições de vida, aí demanda um movimento social, político, nosso muito maior, por exemplo, da carga horária de trabalho, a carga horária de estudo. Vamos voltar às aulas presenciais em breve, não sei quando, mas vamos voltar. Provavelmente vocês vão ter uma carga de estudo dentro da escola altíssima. E alguns talvez até parem de realizar atividade física regularmente para se dedicar mais aos estudos, né? Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? A gente precisa discutir isso. A gente não pode aceitar isso passivamente, né? Então, como mensagem final para vocês, não se preocupe com os números. A gente falou aqui de intensidade, volume, quantas horas, escala de percepção subjetiva do esforço, mas não se preocupe com os números. Faça atividades físicas que lhe sejam prazerosas, né? A atividade física pode ter vários motivos: saúde, lazer, interação social, performance, estética, entre outras coisas, né? Se possível, tenha uma rede de apoio. Faça junto com amigos, com colegas, né? Em conjunto. É sempre mais interessante se realizar atividades em conjunto, que animam mais, né? Busque informações das possibilidades de atividade física no seu bairro, né? E cobre do poder público, né? Junto com a associação de moradores, né? A manutenção, instalação e aplicação de projetos para a promoção da saúde, né? Vocês podem ver nos links que eu vou deixar aqui embaixo, lugares onde vocês podem consultar que projetos e programas são esses. Bom, no mais, gente, um abraço a todos. Aproveitem a semana de estudos, né? Se dediquem e vamos torcer para que em breve a gente volte às nossas aulas presenciais. Até mais!